Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo André Carvalho, meu parceiro de bancada, estávamos aqui conversando em off com o nosso convidado, né? O nosso convidado, inclusive, recorrente, né? Isso é legal, porque o M está, né, estamos comemorando 1 ano de programa, e é muito legal a gente receber Adriano Fernandes. Tudo bem, Adriano? Seja muito bem-vindo novamente ao M. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui. Pô, muito legal. E olha, na abertura do programa, meu cachorrinho começou a latir, né? Home office é assim, gente. É isso. Parece que a gente combinou. Ele começa a latir exatamente quando começa a gravar. É a lei de Murphy, mas tudo bem. Ele resolveu latir, mas tudo bom. Vamos lá. André, meu amigo, momento YouTube, aquele momento em que a gente sempre está lembrando, né, para os nossos espectadores, nossa audiência, para prestigiar a gente, né? Sim, então de forma segura, sempre os trocadilhos que o Davi adora, quando eu faço, de forma segura, faça a sua inscrição aqui no canal, para você ter conteúdos sempre de relevância. Acione o sino das notificações, para você ser avisado, porque a gente está com, como o Sandro mesmo fala, às vezes por causa de pandemia a gente tem dia que ter programa e às vezes calha não ter, mas quando tiver e no horário que tiver, você vai ser avisado e aí você vai, aciona e assiste a nossa conversa do dia, né? Que vai ser um belo jantar, café da manhã, almoço, depende da hora que for entrar e que você for assistir. Então, acione o sino das notificações e faça os comentários, que é muito importante para gerar o engajamento e relevância do nosso canal. Boa, boa. O pessoal tem me perguntado, André, mas vocês não estão subindo, né? Vocês anunciam de segunda a sexta-feira, e vocês não têm subido com frequência. De fato, o que você explicou agora aí, em função da pandemia, né? A gente, enfim, todos estamos passando por momentos delicados, então nem sempre a gente consegue esse processo que a gente tem do bate-papo, porque o formato do programa é uma live, mas depois tem um processo de edição, que a gente não mexe no conteúdo, mas a gente coloca vinhetas, coloca esse GCzinho aqui que está aparecendo, esses caracteres, a gente coloca uma musiquinha... Efeitos sonoros e tal. Então, a gente tem um gapzinho, geralmente de 3 dias, para colocar o programa no ar. Porém, né, durante esse tempo, as coisas acontecem, né? O mundo gira, as coisas acontecem, nem sempre a gente consegue subir como nós gostaríamos e como a gente já conseguiu outrora, né? Então, estamos até pensando aí para o mês que vem, de repente, em termos de dias fixos, talvez 3 vezes por semana, para a gente poder dar conta, porque de segunda a sexta, de fato, a coisa deu uma complicada aí, né? Os números, a gente estava falando aqui em off, né, sobre a pandemia. Sim. Então, quer dizer, ainda estamos em momento muito delicado, né? E estatística, quando se trata de pessoas, é muito delicado também. Então, vamos lá, vamos ao nosso convidado que está voltando ao M. É muito legal, a gente tem um enorme prazer em sempre receber convidados que retornam, que é sinal que gostou, não é não, André? A pessoa, quando gosta, volta. Se não gostar, você não voltou. Pô, você volta no restaurante, você chega e não comeu bem, foi maltratado, não volta. É isso aí. Então, nosso convidado, o Adriano Fernandes, ele é CEO e sócio fundador da Tuia Seguros, paulista, corintiano, formado em Ciências da Computação, MBA em Gestão e Engenharia de Produtos, tem quase 30 anos no mercado de seguro, sendo 20 deles em seguradoras como executivo de preços, produtos e operações, onde aprendeu a dar valor e entender a importância e valor social do mercado de seguros na economia. E aí eu já queria emendar a minha pergunta, que a gente não tem como fugir, né? A gente até falou isso no outro programa, mas esse mercado de seguros, Adriano, como é que anda o mercado de seguros? Ele continua quente, a pandemia deu assim um solavanco nele, deu uma mexida, acredito que deve ter dado, a gente até conversou também, né? Deve ter dado um sacode, mas aí, como anda agora, depois que a gente já conversou, que já tem algum tempo e tal, o mercado estabilizou, ele continua nervoso, acalmou, enfim, seja muito bem-vindo ao M novamente. Obrigado.
O mercado de seguros com a pandemia, ele sofre bastante, né? Porque seguros, ele é altamente dependente da atividade econômica, né? Então, se você não vende carro, né? Carro zero, você não tem seguro, né? Se a empresa não está conseguindo pagar suas contas, quem dirá, infelizmente, algumas empresas sacrificam fazer seguro. Transporte, a mesma coisa, né? A gente transporta bastante commodity, mas produz alto valor agregado, também tá sofrendo. O único setor que está pungente, ainda continua crescendo bastante no mercado de seguros, é o setor de agro, né, de agronegócio, né? Então, o seguro de agro ele vem crescendo bastante no Brasil, porque é uma atividade que não sofreu, né, com a pandemia, como foram impactados os demais setores. E também o setor de vida, né, ele teve um crescimento até que baixo, cresceu 10% em relação ao ano passado, principalmente porque as pessoas estão mais preocupadas agora com a continuidade da vida, quando falta um ente querido e tal. Então, o seguro de vida ele vem tendo uma ênfase maior no mercado. Agora, os demais produtos, os seguros de propriedades, né, automóvel, seguro de incêndio, residencial ou empresarial, esses vêm sofrendo bastante, tem tido até decréscimo no mercado. Inclusive, eu ouvi uns amigos esses dias, agora aí, aliás, essas semanas, vários amigos falando em seguro de vida, que era um papo que raramente a gente tinha. E o pessoal falando que tem feito seguro de vida em função, né, da incerteza do amanhã na pandemia, né? Então, isso aí. Falaram muito mesmo. Até pessoas assim que eu nunca conversei sobre esse assunto. O pessoal falou, inclusive até meu irmão falou esses dias também comigo, falou, olha, fiz um seguro. Aí eu falei, seguro de quê? Seguro de vida. Eu falei, deu seguro de vida. O seguro de vida, assim, a gente, aqui na TUI, a gente trata o seguro de vida como um contrato de amor entre você e sua família, né? Porque, na verdade, você está fazendo um contrato de verdade, né? De uma instituição que, puxa, caso aquela pessoa falte, a continuidade da família, né? Das finanças e da situação, mas esteja dolorido perder a pessoa, mas a vida das pessoas também se complicam financeiramente, né? E o seguro de vida ele supre isso na questão na questão de morte. Tem um agravante ainda, só que o seguro de vida no Brasil ele ainda é muito mal interpretado, muito mal conhecido, porque não é um seguro só para morte o seguro de vida, tem muita cobertura, né? E ela é para você ter cobertura em vida, né? Então, por exemplo, seguro de doença, a cobertura de doenças graves, né? Ou seja, então você teve lá uma doença grave, aí são doenças crônicas, né? Câncer, AVC, você vai ter que sair do seu dia a dia para se tratar, e aí você recebe um dinheiro em vida, né? Para você pagar suas finanças, né? Cobrir suas finanças, e também para você, inclusive, se tratar, né? Pegar esse dinheiro e fazer um tratamento adicional, né? Outra cobertura que é importante, por exemplo, no seguro de vida, é a questão de perda de área de incapacidade temporária, ou seja, a pessoa ficou mais de 15 dias afastada do trabalho, né? Isso serve muito para profissional liberal, ou seja, advogados, médicos, né? Engenheiros, tal, que eles dependem ali de exercer a função deles, né? E aí você vai ficar mais de 15 dias afastado, você recebe um dinheiro, né, periódico, né, seja por doença ou por acidente, né, pode ser os dois casos, para você continuar honrando com as suas contas, né, com as suas finanças, etc. Então, o seguro de vida é um seguro é um hedge mesmo, uma proteção financeira, né, para a família e para a pessoa em vida, depende da atividade dela. Quando você veio aqui a primeira vez, a gente ainda estava, vamos lá, no volume da primeira onda, e a gente está em tese numa segunda, que diz assim, só vem a segunda quando acaba a primeira, a gente não acabou a primeira, está no contínuo. Eu digo que que nem quando você vai à praia, vem uma onda grande e vem uma outra por cima, ainda maior, vamos usar aqui, 1.2, né? De lá para cá, e aí vamos ver um período curto, não sei se de repente você já teria números para mensurar.
houve uma mudança no mercado de seguros em números ou não? Ainda continua na mesma tendência que estava durante a pandemia? Assim, o que acabou acontecendo, né, assim, em geral, você tem muito mais... tem gente deixando de fazer seguro, né? Então, tem seguro de automóvel, ou ele está deixando de fazer o seguro de automóvel, ou ele está comprando um seguro com menos cobertura, só roubo e furto, e se bater o carro, paciência, ou está deixando de fazer o seguro do carro, ou ele está vendendo o carro. Empresa, a mesma coisa, ou seja, o cara está com empresa fechada, não vai fazer seguro de incêndio. Então, assim, a gente está sendo altamente impactado agora com os reflexos em caixa, né, ou financeiros que a pandemia tem trazido para a vida das pessoas. Porque tem sempre uma reação tardia, né? Ou seja, vai estar difícil, mas chega uma hora que está difícil ao ponto de você ter que sacrificar algumas coisas que você tem. Então, acho que agora, respondendo a sua pergunta, acho que a gente está nessa fase, assim, as pessoas começarem a revisitar muita coisa que eles possuem de bens ou até de contas diárias, né? E aí elas estão substituindo. Então, nessa parte, o mercado ele vem sofrendo bastante. O ponto contrário, assim, ponto positivo disso, é que as pessoas estão mais abertas também ao canal, assim, de fazer a relação e buscar soluções para baratear custo e tal, em soluções digitais, né? Então, o mercado está tendo que se modernizar ao ponto de atender essa demanda que antes ela era pequena, ou, né, relativamente pequena, hoje é muito maior, em relação de você vender, você ter as coisas, suas soluções digitais. Esse é o ponto positivo, você vai começar a ter um pouco mais de concorrência no mundo digital, na questão do mercado de seguros, né? E aí essa mudança do consumidor tem trazido alguns efeitos positivos, né? Mas ainda... Não, pode falar. Não, pode complementar, complementa. Tá. Mas ainda sobre a pandemia, né? Como as dependências, hoje quem manda nessa questão do digital ainda, principalmente em seguros, né? É o senhor Google, o senhor Facebook, né? E você tem menos pessoas procurando por aquilo e muito mais gente anunciando, né? O que está acontecendo é que os custos que você está tendo para você distribuir um seguro, ele está sendo muito mais caro também. Então, você tem uma oportunidade de você simplificar o processo no digital, mas está ficando mais caro também para você comprar esse, para você ter contato, fazer aquele anunciante chegar até você, né? Então, esse é o pano de fundo que a gente tem hoje. Adriano, a questão do Covid era uma relação nova. Então, a gente já está há um ano. Então, essas relações novas, geralmente, as seguradoras não cobrem, porque não pode nem constar como pré-existente nem nada, né? Se aí a gente vai para um seguro-saúde. Hoje, a pandemia já é uma realidade que a gente quer tentar eliminar. As seguradoras já criaram um produto específico para a questão de pandemia, visto que muitas das vezes os planos de saúde acabam não cobrindo. Já há um produto específico ligado à questão do Covid, porque o resto é tudo muito, que você falou, são reflexos. Seguro de automóvel diminui, seguro de vida dá uma modificação, às vezes cresce, às vezes diminui, depende da interpretação ou da vontade do cliente. Mas já há algo específico para um seguro Covid, por exemplo? Assim, ainda não. O que tem, por exemplo, no saúde, né, o que a gente tem acompanhado as operadoras de saúde, elas estão dando atendimento aos casos de Covid, né? Agora tem problema de leito no hospital, não é muito problema do plano de saúde, é um problema mais crônico sistêmico, né? É um problema sistêmico do setor, né? Já no seguro, né, por exemplo, pega a parte de seguro de vida mesmo, né? Porque, o seguro, o que é, né? O seguro é mutualismo, né? Ou seja, uma parcela da população paga para aquelas que precisam usarem aquele fundo que todos pagaram, né? Para poder se cotizar, né? Quando é risco sistêmico, né? Ou seja risco risco, seja risco de mercado, seja risco
crônico, assim, né, riscos gerais, o seguro não cobre porque vira binário, né? Ou seja, ou é 0% que a gente teve de problema, ou é 100% que teve de problema. Eu acho que ainda os números ainda são muito pequenos. Eu sei que o número de mortes ainda é gigantesco, mas assim, globalmente ainda é difícil de você mensurar, se você gerar um seguro disso, como que você tem que cobrar o consumidor para poder pagar caso aquele risco, aquela situação se concretize, né? Já tem muitas discussões, tal, mas ainda está muito longe de chegar num diagnóstico preciso. Ô Adriano, você falou ainda há pouco da digitalização no mercado de seguros. Aí eu vou aproveitar aqui, eu fui para o site da Tuia, seguros.com.br, já está rolando um jabá aqui, que a gente sempre faz jabá mesmo. E logo na primeira página, quando você entra na Tuia Seguros, tem uma pergunta: você conhece todas as soluções de seguro para a sua área profissional? Descubra e faça uma simulação gratuita. Aí tem a opção para profissional e para empresa. Aí minha pergunta é a seguinte: essa digitalização, digitalizou-se também o atendimento, ou seja, o atendimento humanizado, né, que a gente tem falado muito aí nesses últimos programas e tal, ele ficou muito robotizado, ou a gente ainda consegue pessoas falando com pessoas para poder orientar pessoas? Como é que ficou o atendimento e também a apólice, né? Virou a apólice virtual ou a gente tem o papel, literalmente, assim, temos a velha e boa apólice normal, ou a apólice também virou digital? Assim, por exemplo, no nosso caso, a gente simplifica a jornada do cliente até ele chegar, mas, assim, no final, a gente fala com o cliente, né? Principalmente porque ele quer falar, porque segurar uma coisinha ainda que não é todo mundo que entende como usar, etc. E segundo, para a gente verificar se o que ele viu, né, o que ele consultou, ele é aquilo mesmo que ele está imaginando, porque ele pode ter interpretado as coisas da maneira errada. Mas, assim, no final, o digital está simplificando a jornada, porque, assim, hoje você quer comprar um seguro, vou fazer o processo. Claro. Então, assim, eu quero comprar um seguro de empresa um seguro de incêndio para minha empresa. Tá bom. Aí você vai lá, procura na internet. Aí o cliente fala assim, me manda um questionário. Aí o cliente vai lá, fale conosco, manda para alguém uma cotação. Aí ele recebe uma resposta. Preenche o questionário, aí devolve o questionário preenchido. Aí depois ele recebe a cotação. Né? Ou seja, então, esse trânsito, até que você chegar aqui, consegue resolver o seu problema, né? Leva muito tempo para o consumidor. Só de falar aqui o processo para vocês, eu sei que eu já irritei vocês, um vai e vem, é muito louco, né, de coisa. E a gente tem tempo para isso no dia a dia, né? Então, normalmente, na questão de jornada de seguro, você simplifica a jornada até o cliente se identificar com aquilo que ele precisa, se achar com aquilo que ele precisa, né? Você ter conteúdo e as coisas organizadas para ele se achar naquilo, preencher só o que ele precisa para ter aquilo, e ele recebeu uma cotação daquilo. Dali em diante, aí é gente com gente, né? É gente conversando, trocando informações. A conversação, prioritariamente, no nosso caso, 98% das coisas são feitas via WhatsApp. As pessoas não querem... ou é áudio, né? Às vezes é um telefone por WhatsApp, né? O cara manda um áudio e a gente responde, manda um áudio, a gente responde, né? Mas no final, assim, tem o contato humano, tem um humano ainda conversando com alguém para explicar aquilo que precisa, né? Esses áudios do WhatsApp eu acho sensacionais, porque eles alongam, fica que nem na época do rádio do Nextel, né, que a pessoa apertava o PTT e aí ficava horas ali com o dedo apertado ali, aí soltava. Aí o outro já tinha até esquecido o papo inicial. Isso aí. É mais fácil pegar o telefone e falar, coisa de 5, 10 minutinhos, do que ficar trocando áudio. Eu não entendo essa lógica de troca de áudio, mas enfim, tudo bem, cada um... Eu também não. Porque de repente eles estão fazendo outra coisa, Sandro. Mas aí você perde o foco também, porque eu também vou fazer outra coisa. Aí quando eu for escutar o teu áudio, eu já não lembro daquele início lá que a gente conversou. Aí, eu acho
é uma zona danada, mas, enfim... É a modernização do processo. É a modernização. É verdade, é a tendência. A gente passa muito também isso aqui, o cliente, em vez de ligar, a gente resolver em 5 minutos, fica trocando áudio meia hora. Entendeu? Aí, às vezes, responde, tem um delay na resposta, aí você já não lembra mais o que você estava falando, porque você falou com outra pessoa. A tua atenção mudou. Né? Aí demora meia hora, 40 minutos na resposta, eu tenho que escutar tudo de novo, eu falo, não. Aí eu pego o telefone, ligo, falo, me desculpa, mas entendeu? Realmente é mais fácil, né? Enfim. Mas isso também é o que o André está falando, nadar contra a corrente. Modernidade, né? É modernidade. Exatamente. Modernidade, nadar contra a corrente, não tem jeito. A gente aí, cada um com seu cada um, a tendência é essa mesmo. Mas que bom que tem esse atendimento humanizado, porque eu ia precisar, entendeu? Eu vejo isso pelas conversas que eu tive com os meus amigos falando de seguro de vida, eu ia precisar tirar dúvida, porque cada um fala uma coisa completamente diferente do outro. Os objetivos são similares, né? Mas, como você mesmo já explicou, o seguro de vida, o objetivo é similar. Mas cada um fala uma coisa completamente, cada um vem com planos mirabolantes e valores completamente diferentes uns dos outros. Entendeu? Então, você tem que... E assim, às vezes os produtos eles são diferentes, né? Então, se você não conversa com alguém, né, para entender aquele contexto, porque são muitas... Por mais que na TUI a gente traduz muito as siglas tal para deixar a jornada um pouco mais limpa, mas no final o contrato que ele vai receber está com aquele segurez todo, né? Aquela linguagem própria que o mercado de seguros tem. E aí a gente tem que, acho que explicar e traduzir, acho que é boa a conversa. A gente prefere falar com o cliente do que escrever para ele. Mas é o que você falou, nadar contra a maré, o canal preferencial dele é mensagem. Então a gente tem que ir pelo canal dele. Exatamente. Verdade. Adriano, a SUSEP é o órgão regulador do mercado de seguros e previdência privada. Qual a sua visão sobre a SUSEP? Ela mais controla, ela mais regula de fato? É uma interferência positiva, negativa? Assim, a SUSEP depende da gestão, André. Assim, eu acho que a gestão atual da SUSEP ela tem sido um pouco mais modernista, né? Tem trabalhado, tem aberto as soluções para modernizar o mercado de seguros, né? Eles têm alguns vieses, né, de intervenção, que é um pouco do mindset de agências, né, em geral, de ser intervencionista, né? E é ruim, né, para quem é um pouco mais liberal, que nem eu sou, por exemplo. Eu acho que a intervenção ela é péssima, tem que deixar o mercado ir controlando, né? Deixa ele se ajustando, né? Porque é a lei do darwinismo, né? Ou seja, uma hora o forte sobrevive dentro desse cenário, então você fica fazendo intervenção, acho que você atrasa o mercado, né? Então eles têm alguns vieses ainda de intervenção, mas eu acho que hoje a gestão está muito mais moderna, né, com a Solange Vieira, lá, que é a nova superintendente. Ela vem trabalhando muito forte na questão eu tenho lá um sandbox, com algumas seguradoras digitais sendo importadas, com regras de alocação de capital diferentes, com mais controle sobre operação digital, efetivamente, né? Então, e ela também tem tirando muito a legislação do mercado de seguros, como vários setores, ela legislação em cima de legislação, uma contradiz a outra, etc. e tal. Então, eles também vêm limpando essa legislação, né? Vêm deixando ela mais leve, né? Com as circulares da SUSEP, tornando o mercado um pouco mais veloz. Então, assim, hoje eu acho que de todas as gestões que eu vi da SUSEP, hoje é uma das gestões mais modernas que a gente tem como órgão regulador. E o que você acha, assim, qual seria um ponto que você, como agente do mercado, acha que ainda está muito conservador dentro de proposições de SUSEP, que poderia ser mais aberto, por exemplo? Difícil assim falar um ponto só, né? Eu acho que essa questão de limpar a legislação, né, de você deixar o mercado mais solto, sem intervenção, né, você controlar o mercado da maneira correta, você criar os canais para tudo se acontecer. Porque assim, hoje a SUSEP ela tem assim
ela pede algumas informações para o mercado de seguros, para as seguradoras, que, poxa, a seguradora está um tempo enorme para estar mandando aquela informação, é caro, aquilo está no custo e passa para o consumidor, para o consumidor final. Então, acho que o canal, ela indo nessa linha de tirar, deixar a coisa mais leve, ela trabalhar só no que é efetivo de fazer. Olha, a gente precisa modernizar o mercado. Modernizar o que é? É tirar essa visão ultrapassada de que as coisas têm que ser todas controladas pelo órgão regulador, né? O que eu acho que o órgão regulador tem que olhar, né? Aí um pouco a visão mais minha, assim. Eu acho que ela tem que olhar, assim, a questão da solvência da empresa, ou seja, aquela empresa, ela tem capital suficiente para cobrir os sinistros caso ela quebre, né? Ou seja, porque assim, a gente tem que trazer confiança jurídica, né? Conforto jurídico, né? Que o Brasil é carente disso, né? Para que aquela pessoa que está pagando o seguro de vida há 20 anos, na hora que chegar a hora dela, da família dela usar, né, o seguro, a seguradora ter capital, ter reserva para pagar aquele seguro. Eu acho que isso ela é importante. E aí eu acho que essa questão da regra de capital, eu acho que é muito forte no mercado de seguros, assim, né? Então, é um pouco que eles estão tentando mudar agora. Então, uma seguradora, antigamente, para abrir uma seguradora num lugar, em São Paulo, tal, você tinha que ter no mínimo 25 milhões de reserva. O Brasil não é um país tão solvente assim, para você, né, ter alguém que coloca 25 milhões parado lá para retornar daqui 10 anos. Né? Ela reduziu isso para os novos entrantes para 1 milhão, né? E aí ela está controlando, aí sim, ela está olhando a gestão disso para ver se as reservas que essa empresa está fazendo vai fazer frente ao cliente vai receber no futuro, né? Ou seja, vai deixar a empresa solvente. Eu acho que isso é muito importante, e aí depois passar isso para as empresas que já estão estabelecidas, né? Porque hoje está vira uma concorrência, assim, você faz uma regra diferente para os novos entrantes, só que as empresas que já estão lá, que já têm acionista, já está tanto tempo no mercado, elas estão em bases diferentes de negociação, né? E aí, assim, puxa, deu certo aqui nesse sandbox, né, nesse controle do mercado, aí você transporta esse modelo para todo o mercado. E aí fica muito mais fácil de você investir, de você abrir uma seguradora. E aí a competição, ela se pulveriza de verdade, né? A gente para de ter o oligopólio, 5 seguradoras controlando um mercado, 5 em outro, 5 em outros, que é o que a gente tem no Brasil, e aí você torna a coisa um pouco mais com a cabeça de mercado mais norte-americano, assim, mais empresas concorrendo de fato, né, e o consumidor escolhendo o que é melhor para ele. Quem ganha é o consumidor, isso eu sou super a favor, porque quem ganha é o consumidor, é a lei de mercado, eu acho isso fantástico. Inclusive, você estava falando, eu estava lembrando agora aqui que a gente teve uma discussão semana passada, que é locação empresarial, né? Então, por exemplo, a gente tem uma agência de comunicação e marketing já há mais de 20 anos no mercado, e a gente estava olhando lá as taxas, né, de onde fica a nossa empresa, e a gente, a corretora ou o proprietário, eles obrigam o locatário, né, eles obrigam o locatário a pagar um seguro patrimonial, né, um seguro contra incêndio, um seguro contra, sei lá, mas está em contrato, inclusive, é obrigado a você pagar. Você pode ser um seguro da sua escolha ou da escolha do proprietário ou da corretora. Então, a gente estava vendo que a gente paga um seguro patrimonial, até porque a gente foi para home office em março do ano passado e não voltamos ainda totalmente. Entendeu? A gente não voltou, porque aqui no Rio oscilou muito, né? Deu aquela flexibilização, mas aí deu ruim de novo, enfim. Aí a gente estava até negociando, inclusive, isso, né? Porque o seguro patrimonial é uma das taxas, mas é uma taxa que não foi perguntado, né? Foi obrigado, né? Eles colocam como obrigação. E como no Rio, que eu acredito que isso é uma tendência no Brasil, mas aqui o home office, várias empresas estão deixando de
de serem presenciais, então, com essa tendência de... ou da parte híbrida, né, que aí também diminui o tamanho do escritório, enfim, o tamanho da empresa, enxuga custos, ou fica várias que já anunciaram que, por opção de ficarem todas online, ou seja, a oferta de salas empresariais, a oferta de lojas, de salas e tudo mais, ela está muito grande no Rio de Janeiro, muito grande. Com isso, o preço cai, é normal, né? É a lei da oferta e da procura. Muita oferta, o preço cai. E aí eu estava falando isso, estava falando, pô, mas vocês aí botam um seguro que, inclusive, no caso da gente, não foi nem a gente que escolheu, foi eles que escolheram. Eu até entendo que é necessário um seguro, até pela parte do proprietário, mas em tempos de pandemia, tudo isso é negociável, né? Porque você não está presente, Sim. Não é nem o caso de você, se acontecer alguma coisa, mas se a gente está um ano sem estar presente no local, se por acaso pega fogo ou acontece alguma coisa, o problema é do condomínio, não é de quem está usando o imóvel. Entendeu? Quer dizer, isso na minha percepção, né? O problema, no caso, seria do condomínio. Mas, assim, esse tipo de seguro que é imposto, como é que você vê esse tipo de situação? Porque ela não é negociável. Ou você aceita dessa forma ou não aceita. Eu acho, cá entre nós aqui, é uma das coisas que as pessoas têm conversado muito, é tentar enxugar bastante, né, a parte de despesa, em função até muitas vezes, dependendo do segmento, né, tem segmentos que estão bem complicados, né, setor de eventos, setor de turismo e tudo mais, então o pessoal está tentando enxugar tudo. E esse é um assunto que veio à tona agora, recentemente, falando exatamente desse seguro, que é o seguro lá do patrimônio da empresa, que, na verdade, ele é meio que colocado à força, né, para as empresas, enfim. Como é que é? Esse pessoal não está muito na crise, então, não, né? Essa galera que trabalha com esse seguro empresarial, uma vez que ele é imposto, ele acaba sendo... Não tem muito, né? Como é que fica esse segmento do seguro? Ele também acaba caindo, Sandro, assim. Porque devolve, né? Estão devolvendo as salas. Exatamente. É isso. Ele acaba caindo, tem empresa quebrando, está fechando, está deixando de fazer seguro, essa está cancelando e tal. Assim, o seguro de propriedade, assim, especificamente no caso de incêndio, né, ele vai ter efeitos, obviamente, assim, o seguro de incêndio no Brasil, ele é obrigado, para a empresa, ele é obrigado desde 1966, né? Não é uma questão só de condomínio. A lei do inquilinato, né, ela colocou também a obrigação de você fazer o seguro, né, mas quem faz a obrigação da lei do inquilinato quem fazer é o locador, não o locatário. Salvo se o locador colocar a obrigação para o locatário pagar esse seguro. É o que acaba acontecendo. Né? Então, quem acaba pagando é o locatário. Então, assim, você mora num prédio, tem um seguro do condomínio do prédio que está sendo pago, ou seja, então, assim, para caso aquele prédio inteiro pegue fogo, ele ser reconstruído, né, do prédio. Tem o seguro da sua sala, da sala comercial, que é caso só a sua sala comercial pegue fogo, né? E que está dentro desse lei do inquilinato. Então, assim, às vezes é um seguro dentro de outro seguro. Mas é um seguro, assim, barato, né? Eu sei que não usa, né? Não está usando, porque a sala está desocupada, mas ainda tem o risco de pegar fogo naquele local. Menor o risco, por isso que o seguro ele deve ter uma tendência de queda do preço, né? Porque está mudando o comportamento, né? E o que o mercado segurador vem discutindo puxa, tá bom, então assim, o risco migrou da casa, né, do escritório para a casa da pessoa, né? Então, assim, como a gente migra, né, o risco, então, ou seja, a gente discute o risco não só da empresa, mas também aonde está. Então, assim, supondo que a estação de trabalho da pessoa, no caso do computador, pegue fogo e queime e cause um dano na residência do funcionário, né? Como faz esse seguro, né? Você foi responsável por aquele dano que você causou na casa do seu colaborador. Então, isso o mercado já vem discutindo, como fazer, como estender o seguro da empresa também para o home office, né?
Mas ainda é uma discussão muito preliminar, ainda não sabe direito como que faz isso. Né? Mas é um seguro que vem sofrendo, assim, vem sofrendo também. Tá? E você falou a coisa certa mesmo, porque o seguro ele é barato, ele não é caro mesmo, não. Fui até consultar aqui quando você estava falando, aqui no nosso caso aqui, o seguro realmente o valor não é esse valor que vai determinar fechar ou não a empresa. Realmente ele é bem em conta. Ele não é nada assustador. Eu só fui conferir, porque de fato é sempre bom, né? A gente tá com especialista aqui no programa, vamos conferir tudo, né, não, André? Bom, vamos ao nosso momento audiência, aquele momento em que a gente prestigia você aí do outro lado da telinha, que nos prestigia, né? Lembrando que nós só vamos ler, vamos comentar, vamos falar daqueles amiguinhos da nossa audiência que estão inscritos no canal. Por exemplo, temos aqui a Alexandra, ela bota o seguinte: não esqueçam daquela dose diária de empatia, principalmente nos dias atuais. Positividade e otimismo transformam vidas. Aí, legal. A Gigi, inclusive, que já esteve aqui no programa. O importante é ser feliz. O resto a gente mistura com vodka. Boa. Apesar que eu não estou bebendo, não, mas se eu tomar uma vodka, acho que eu caio duro. Mas, enfim, vamos que vamos. Isso aqui eu vou deixar por último, que isso aqui é polêmico. Cadê, gente? Tem aqui. Compre barato, quem mandou foi a Fernanda. Compre barato, venda barato, mantenha as prateleiras bem sortidas. Trate os clientes com respeito, valorize seus colaboradores e preste muita atenção aos acertos da concorrência. Ela mandou para a gente aqui uma frase do Samuel Walton. Aí, muito legal também. Aqui eu separei o Álvaro. Todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos. Concordo. Muito boa. Aliás, esse é outro assunto que eu gosto muito. Gente, para fechar, tem mais dois aqui, mas vamos aqui ao Fabiano. Faça o correto, trabalhe muito. Não tem atalho. Ajude quem precisa. Vai acontecer. De fato, não tem atalho mesmo, não. Quem pega atalho, amigo, sei lá, é complicado. E aí tem um assunto que a gente conversou aqui, André. Eu acho que você estava no programa com o Luiz, o Luiz, que é da GoDaddy, e o Renato, da One to One Lab. Você estava aí, não estava? Estava. Então, a gente conversou muito sobre esses gurus aí digitais, esses gurus, a maioria deles 171, que ficam querendo vender aí facilidades, né? A oportunidade gera coisas para pessoas legais e gera coisa para pessoas que também não são tão legais, né? Porque a internet está aí, aceita tudo. E aí eu separei uma dessas propagandas, uma dessas coisas que foi postando no LinkedIn ou no Instagram, não me lembro. Não vou citar o nome, né, que a gente não quer briga jurídica com a pessoa, mas ele diz o seguinte: como conquistar mais clientes usando o Instagram sem precisar postar nem fazer live todos os dias. Daqui a pouco você não precisa nem estar no Instagram, né? Do jeito que o cara está vendendo, como conquistar mais clientes, você não precisa nem estar no Instagram, eu conquisto para você. Cara, é um negócio muito surreal. E aí isso é só o início, tá, gente? Ele vai piorando a situação, ele vai se enrolando. Na descrição do curso dele, ele vai se enrolando. Então, assim, é um negócio muito louco, cara. Ele pega depoimentos que devem ser fakes aqui de amigos, falando que é sensacional, que isso, que aquilo, por aí vai. Mas é um negócio muito doido. Então, esse é um dos exemplos, né? Tem vários, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais aqui durante os próximos programas, até para poder sempre manter a nossa audiência de olho aberto, porque é o que a gente falou na ocasião. Dá uma olhada na pessoa que está oferecendo, vê em que ele tem, né, de embasamento, o que ele tem de fato para poder agregar valor à informação que ele está querendo passar para você, e não mais um
mais um dessas coisas mirabolantes aí, como fazer isso, como ganhar cliente, como ficar milionário do dia para a noite, cara, não rola, né? A gente sabe que, infelizmente, muita gente cai, né, nesse tipo de chamada, né? O pessoal está... o desemprego está muito alto, tem muita gente carente e tal, e aí cai num negócio desse aqui que não vai mudar em nada a sua vida, meu amigo. Não vai mudar em nada, ao contrário, muda de quem está vendendo, né? Porque aí o cara vende a beça, Sim. te entrega um material rasteiro, fuleiro, e você, porra, perdeu tempo e dinheiro. Entendeu? Então, aos pouquinhos, a gente vai trazendo sem dar nomes aos bois, que é para a gente não ficar tendo que, toda hora... né, tendo que ir num fórum e responder lá e falar, e mostrar, né, que o cara realmente não está vendendo nada de útil. Mas, enfim, a gente passando esse momento audiência. André, você está com aquela pergunta capciosa, a pergunta do milhão, aquela pergunta que você guarda para esse momento pós-audiência. Pega leve que o nosso convidado é amigo, viu? O nosso convidado está voltando, então... pega leve, mas aquela pergunta que você sempre guarda no momento pós-momento audiência, né? Digamos que a capciosa eu já fiz antes, falando sobre o SUSEP, que geralmente quando fala sobre órgãos reguladores é espinhoso. Mas vamos para um outro que também é um assunto bastante espinhoso. O que você acha do mercado de resseguro? O que para quem não conhece, grosso modo, é a seguradora da seguradora, que no Brasil ficou durante um bom tempo um monopólio do IRB, né, Instituto de Resseguro do Brasil, e agora entram outros players. O que você acha do mercado de resseguro no Brasil e, de forma geral, vale a pena? Acho que assim, acho que seguro é isso, né? Então, assim, você vai aceitar um risco, sei lá, de uma fábrica lá dos 300 milhões de dólares, né, de planta. A seguradora sozinha também não consegue reservar capital para fazer frente àquele sinistro no futuro. Então, o resseguro que é isso, basicamente, você cotiza aquele valor daquele prêmio, daquele risco, distribui em vários países do mundo, ou seja, vira uma cotização global, né, daquele risco. Então, você tem poucas plataformas de petróleo no mundo, então essas plataformas de petróleo, entre si, elas devem se cotizar no mundo inteiro para quando tiver um sinistro, você pagar. Então, ele é extremamente necessário para os setores, né, para fazer com que o nosso mercado continue ativo, né, e com credibilidade suficiente para que as pessoas acreditem no seguro, né, porque por mais que a gente tenha o seguro no mundo inteiro, ele tem lá o pessoal tem as suas incertezas, né? Que é um produto que você compra para não usar, né? Você não compra um seguro para usar, né? Você compra um seguro para não usar, caso aconteça, né? Você tem seguro, e você não vê no Brasil, por exemplo, empresas que deixaram de receber seguro porque a seguradora quebrou. Ou seja, então quer dizer que tanto o órgão regulador como o resseguro, ele vem fazendo frente, né, de alocação de capital suficiente para que esse mercado se mantenha de pé. O que aconteceu com a abertura do mercado há mais de 10 anos atrás, né, foi que o IRB ainda existe, né, uma sociedade de economia mista, mas ele existe, ele é controlado ainda, grande parte pelo governo. Ele era o único, tudo que existia de resseguro tinha que passar pelo IRB. Né? Então, isso atrapalhava, óbvio, não porque o órgão regulador, não porque o IRB era incompetente na aceitação daquele risco, mas porque ele podia cobrar o preço que ele queria e o pessoal tinha que pagar o pedágio para ele. Muitas vezes ele pagava só pedágio, ele fazia o resseguro lá fora, passava por ele pegava o pedágio e usava, e isso chegava para o consumidor final. Né? Então, na hora que abriu, tirou o IRB como único, né? Ou seja, gerou uma concorrência de verdade, o mercado ficou mais soft, né? mais organizado, e você permitiu que os preços dos seguros fossem mais barateados para grandes empresas. O consumidor de automóvel, seguro de automóvel, seguro de vida, eles vão ver muito pouco benefício nisso, porque, em geral, a cotização, né, o mutualismo desses seguros, eles são locais aqui no Brasil, não precisa de resseguro. Né?
Agora, um seguro de uma indústria de 3 milhões de reais, de 5 milhões de reais, 50 milhões de reais, aí para esse setor isso é extremamente importante. O seguro rural também foi beneficiado com isso, porque o rural é a mesma coisa, né? Você pode ter uma crise, uma seca numa região, que aí o mutualismo daquela região não se paga, e aí o seguro, né, o resseguro, ele cobre aquele dano maior em função de catástrofe, né? Então, você acha que o seguro de catástrofe ele é muito importante, principalmente, né? O seguro deve ser só para catástrofe. Isso é muito mais percebido em países que têm catástrofe natural, de terremoto, ciclones, etc., né? Que a gente não tem essa realidade aqui no nosso país, mas ainda ele ajuda regiões de geadas no sul, ou a questão de safras no Brasil inteiro, então ele acaba ajudando esses mercados também, né? Adriano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou que hoje o mercado ele não está dos melhores, né? Dependendo do segmento e tal, inclusive do tipo de seguro. Ressaltou que o seguro de vida digamos, nessa época é o que tem tido uma maior demanda e tal. Eu queria te perguntar o seguinte: para quem está, por exemplo, está montando uma corretora de seguros agora, né, acabou de montar, ou está com planos de, né, montar uma corretora de seguros, ainda é um bom negócio? E como você vê o cenário pós-pandemia, que, se Deus quiser, esse cenário não é de tardar muito, né? A gente torce muito para que esse cenário venha logo. Então, o que você falaria para quem está começando uma corretora ou iniciou assim há pouco tempo, e projeção aí para pós-pandemia? Assim, o mercado, como você disse, ele é muito grande, né? Então, acho que, assim, para o corretor de seguros que está começando agora, assim, a primeira coisa que eu ia falar para ele é para ele se aperfeiçoar, né? Porque os produtos estão sendo mais complexos, as situações são mais complexas, o mundo é muito mais complexo, né, em várias situações. Então, eu acho que o aperfeiçoamento do corretor de seguros, né, ele é importante, que inclusive é o que o Sincor, né, o sindicato dos corretores de seguros, tal, eles vêm trabalhando tal para deixar os corretores mais focados, né? Assim, o segundo dica que eu ia dar é a questão: saia do seguro de automóvel, porque o seguro de automóvel não é um seguro que você vende, é um seguro que o consumidor compra, né? Então, no final, você é um comparador, o cara vai comprar, né? Então, você não precisa convencer ele, não precisa fazer a venda, né? Você vai mostrar as opções para ele e vai selecionar entre elas o que é melhor para o consumidor, mas no final não precisa vender, né? E aí, quando você vai para outros produtos, que por exemplo, que a gente trabalha, a gente trabalha produtos que a gente tem que vender, tem que explicar para o consumidor o que como faz, etc. Aí você exige aquele do ponto 1 que eu falei, que é a questão da especialização. Você tem que ter uma equipe treinada, tem que ser treinado para falar a linguagem do cliente na hora que ele precisa, né? E eu acho que a terceira dica, e aí é meio chover no molhado, saia do modelo tradicional de você trabalhar só a sua rede de contatos, né? Porque o corretor de seguros, como que ele faz? É aquele cara do churrasco que fica pedindo para cotar seu seguro de carro, né? Né? Então, assim, né? Ele vai trabalhando a rede dele, né? E essa rede, né, a nossa rede em geral, ela é limitada, né? Ele tem um limite, né? Então, você vai talvez fazer da maioria desse pessoal, mas você não vai conseguir crescer mais, né? E o digital, né? Você ir para o digital, você tem que entender um pouco melhor como faz isso, né? Você tem que se especializar numa outra competência que tem nada a ver com seguro, né? De ter uma agência talvez suporte você para estar trabalhando esse tipo de coisa, tal, porque não dá para fazer sozinho, esse tipo de coisa, sai caro, é uma coisa que sai caro, né? Então, assim, ir para o mundo digital, né, e focado, né? E focado naqueles produtos que você tem especialidade. Não adianta você querer fazer tudo, né? Fazer tudo, você vai acabar não fazendo nada. Vai atender o cliente... exatamente, vai atender o cliente mal, né? Porque você não vai conseguir falar com profundidade nada daquilo que o cliente precisa, né? Acho que
E me diz o cenário, como é que você vê esse cenário pós-pandemia? Você vê com otimismo ou você acha que a gente vai demorar um pouquinho para retomar aí o normal, ou o novo normal, seja lá como você queira intitular? Eu sou brasileiro, né? Então, eu acho que assim, a crise, na hora que você está no meio, né, você acha, você não vê para onde correr, né? Mas, assim, eu acho que a mensagem geral vai passar, né? Ela vai passar, né? Vai passar. Exatamente, né? A gente não sabe se passa daqui 5 meses, se daqui 1 ano, a gente não sabe, ela vai passar. Então, o que a gente tem que saber é se melhorar, né, a situação atual nossa, como empresário e tal, para sair mais forte, para quando voltar, né? Porque, assim, no final, a demanda está reprimida, né? As pessoas não estão comprando porque elas não sabem para onde as coisas vão, mas uma hora elas vão voltar a comprar, né? Então, é você se preparar para essa jornada. As coisas, para essa retomada. O novo normal que todo mundo está falando, ninguém sabe aonde vai, tem um monte de guru, como você falou, Sandro, que fala que vai para lá, vai para cá, mas eu não acredito em nenhum deles, porque é muito cedo, é comportamento humano, né? Então, o comportamento humano, ele muda muito rápido, dependendo da circunstância, né? Então, ninguém entende o novo normal. Até as pessoas que falam que não vai voltar para o escritório nunca mais. Não, acho que nunca mais também é muito forte, é muito exagerado. Talvez volte menos, né, trabalhe mais de casa, comece a trabalhar de casa, mas ainda é muito cedo. Então, eu acho que vai passar. Assim, vai passar, e para onde vai, não arrisco nenhum palpite, porque vai mudar, né? Vou errar. Duas perguntas, precisa de resposta rápida. Primeiro, pelo que você acabou de falar, vai passar tal, e podem ficar no regime híbrido. Você acha que já vão pensar num produto para esse regime híbrido, sim ou não? E a segunda, já um pouco mais forte, é o seguinte: o segurador é meio um cavaleiro do apocalipse. Ele vende, ele informa do perigo, que você fala, um serviço que você quer que não aconteça. E como fazer? Eu acho que a gente fez até essa pergunta, mas nunca é demais. De repente você pode ter outros elementos. Como é que um segurador pode se vender para que não soe com essa imagem de um cavaleiro do apocalipse, do só que não? Primeiro você vai ter um produto para o híbrido e como reverter uma imagem do cavaleiro do apocalipse, só que não. Eu acho que assim, o híbrido, o mercado já vem pensando, né, como trabalhar com isso, né? Ainda não sabem direito como fazer, estão colhendo dados, né, estão armazenando esses dados, estão vendo a questão do comportamento, daquilo que dá mais aderência para o consumidor, para fazer um produto que o consumidor entenda e compre por ele. Então, acho que essa questão, por exemplo, do seguro empresarial, misturar com residencial, ou seja, uma coisa meio... Quando é residencial, quando é empresarial, nesse status quo, acho que isso é uma coisa que eles já estão discutindo. Alguns já fizeram algumas iniciativas, mas ainda está muito longe de ser o que... porque isso se mistura, ou seja, você tem que otimizar isso de alguma forma. Agora, a segunda parte, né, que é a questão do segurador, é isso mesmo, né? Ele trabalha com um cenário de... ele precifica a morte, ele precifica incêndio, ele precifica desastre natural, ou seja, não tem nada de positivo no que ele faz, no que ele usa na precificação. É tudo, né? Alguém vai doer para alguém, né? No final, né? E é por isso que é um mercado tão pouco entendido, né? Porque eles trabalham com precificação de modelos estatísticos sofisticadíssimos que conseguem capturar esses comportamentos para estar organizando, né? Então, acho que a pandemia ela vai trazer essa nova tradução do seguro. Acho que é onde acho que tem que acertar mais a questão da comunicação mesmo, né? Como a comunicação chega no consumidor, né? Porque os produtos são muito mal explicados, assim, em geral. Porque você tem um intermediário que é o corretor que faz aquela explicação para o cliente na ponta, né?
Mas se você deixar ele mais simples de a pessoa entender, né, para comprar, eu acho que é a coisa que talvez, eu acho que é a cereja do bolo para esse mercado, né, esse novo modelo de trabalho, assim, de as pessoas consumirem o conteúdo preciso do que precisam, e aí sim eles irem atrás de quem vende aquilo para fazer a compra. A comunicação com valor agregado, que é o que todo mundo busca, né? A gente está tendo uma demanda muito alta na agência, não é nem com relação a mais a imagem ou o branding, é mais até a gestão e produção de conteúdo, né? A procura está muito alta, entendeu? Então, é uma coisa que eu falo, assim, eu vivo isso dia a dia, e já não é mais uma tendência, já é uma realidade. De fato, é o que você falou agora aí, Adriano. O consumidor entender pelo digital o que está sendo proposto. Entendeu? Ele entendeu, já tira aquela triagem do bot, né? Que tem que ficar... Ele já sabe o que ele quer, ele já entendeu o que ele quer, ele aí vai querer passar para a fase 2, que é conversar, falar com alguém, algum representante da empresa sobre aquilo que ele já entendeu ou que ele tem alguma dúvida, entendeu? Ou então que ele não entendeu. Ainda tem essa também. Ele pode não ter entendido nada. Não é? Ele quer ter o produto, mas ele não entendeu nada. Entendeu? E aí, isso aí é sensacional. Quer dizer, você tentar agregar esse valor na comunicação e fazer com que, mesmo que o cliente, que o consumidor, desculpa, não entenda, mas que ele fique com vontade de entender. Que ele fala, isso aí é legal, eu não entendi direito esse negócio, mas isso me soou bem, entendeu? É o desafio nosso da comunicação, né? O nosso desafio de marqueteiros e até nós, até a área de jornalismo também, né? Que eu e o André temos a formação de jornalismo, apesar de eu trabalhar com marketing, mas temos a formação de jornalismo. Tentar falar, né? Tentar se expressar de uma maneira em que, num ambiente diferenciado, que aqui que é o digital, que a gente possa falar, brincar, falar besteira, às vezes a gente fala um palavrão, fala uma coisa qualquer e tal, mas que fique mais fácil, né, a compreensão. Bom, gente, chegamos naquele momento, reta final do M de hoje, e aquele momento que todo mundo aqui deve ter esquecido, que é o Dica de Livro. Eu esqueci, não sei se o André esqueceu. Você não esqueceu, não? O Adriano, não sei se esqueceu também, mas então já vamos lá no André, que não esqueceu. Eu tenho uma dica aqui de cabeça. Eu tenho uma dica de cabeça aqui também boa. Mas vamos lá, André, já que você se pronunciou rapidamente, vamos com você, que dá tempo da gente pensar aqui enquanto você fala a sua dica. Beleza. É O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que é um cara especialista em ficção científica. Qual é o mote deste livro? É uma realidade distópica em que o eixo Alemanha, Japão e Itália vencem a Segunda Guerra Mundial e eles dividem os Estados Unidos em dois, com zonas de influências. E aí, assim, o que seria do mundo se eles tivessem vencido? E aí, só para avançar um pouquinho, alguém dentro do interior dos Estados Unidos, que é o Homem do Castelo Alto, ele fez um livro em que, dentro dessa realidade distópica, ele fez um livro também de ficção, é como se a parte dos aliados tivesse vencido. Então, é a realidade da realidade da realidade. Então, isso é muito interessante. E a forma como ele descreve, o Philip K. Dick é um cara especialista em ficção científica. Eu não vou lembrar dos outros livros dele, para eu não errar, senão eu vou confundir com Isaac Asimov, que é outro papa da ficção científica. Então, vale muito a pena a leitura, para poder dar uma espairecida. Boa. Vamos lá, Adriano, você já tem sua dica aí? Eu tenho, assim, eu estou lendo esse daqui, o Iconoclasta, né? Que é um livro que fala um pouco da questão da neurociência, estudos de casos para ensinar a superar obstáculos criados, assim, uma coisa bem, assim, a forma de, assim, o Iconoclasta, ele trata, assim, como as pessoas mais inovadoras, tal, elas tratam um problema, né? Ou seja, como elas veem o mesmo problema da pessoa que está vivendo aquele problema, assim. Então, acho que é um livro sobre neurociência, assim, é um livro profundo, assim, mas ele gera bastante reflexão, assim, até para a gente, na hora nesses momentos atuais, assim, que a gente está no meio da pandemia, e vê os problemas de várias formas, e escuta um monte de
de informação diferente, né, e informações às vezes até muito duras, é como você se isolar um pouco do problema e tentar ver aquilo sob uma ótica de resolver o problema, ao invés de ficar sofrendo com o problema. Acho que é um livro bem bacana. Boa. Olha, o André deu uma dica, me inspirou. Você acabou de dar uma dica, me inspirou no outro. Então, eu vou dar 2 dicas que vocês me inspiraram, entendeu? Aí eu vou começar lá com o André, que o André falou sobre ficção, e tem um livro que eu adoro de ficção, um livro assim que eu acho que vale a pena, que é muito legal, que chama-se Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez. É um livro muito bacana, resumo rápido da história, Estados Unidos mandam dois astronautas, se eu não me engano, enfim, 2 cientistas para a época de Cristo. Né? E aí eles vivenciam exatamente todo aquele momento ali que antecede a crucificação e pós a crucificação. É um livro muito interessante, muito legal, é um livro que viaja, literalmente, você viaja mesmo, mas a riqueza de detalhes é uma coisa muito... Te deixa até, no final do livro, tu fica até pensando se esse negócio é ficção ou não é. Entendeu? Exatamente pela riqueza de detalhes. E quem já teve a oportunidade de conhecer Israel, eu já tive essa oportunidade, você vê os lugares que ele cita, determinadas... enfim, toda aquela Via Crucis e tal. E uma das coisas que ele fala, por exemplo, é que aquela Via Crucis não existiu. Entendeu? Porque como passaria por dentro da cidade, ia ser muito fácil uma emboscada para salvar Jesus. Né? Então, eles fizeram por fora da cidade, ou seja, aquilo ali foi criado pelo homem e não consta a verdade e tal dos fatos. Então, eles botam em xeque várias situações onde, se você para pensar, você fala, pô, tá aí. Isso é interessante pensar sobre isso. Então, é um livro que, quando você termina, tu fica na dúvida se é ficção ou não. Realmente é um livro muito interessante. E eu deixo aí como uma das dicas, inspirado no André e inspirado no Adriano, a minha dica é O Poder do Hábito, né? Que eu acho que é outra coisa também bem legal, você criar hábitos saudáveis, tanto de saúde, quanto para a sua empresa, quanto para você. É muito importante, né, que você você consiga transformar determinadas atividades em hábitos mesmo e que sejam sempre saudáveis, né? Tanto no campo de saúde quanto no campo profissional e emocional. Então, o Poder do Hábito, eu acho também outra dica muito legal, ou seja, vocês me inspiraram, eu não tinha dica nenhuma para hoje, fui pego de surpresa, acabei dando 2 dicas, mas tudo bem, vamos que vamos. André, vamos às nossas considerações finais. O programa estourou tem uns 6 minutos, ou por aí, nessa faixa aí. O programa estourou, mas, pô, papo bom, né? Prosa boa, não tem jeito, estoura mesmo. A gente estourou o outro, estoura esse de novo, fantástico. Os programas dos reencontros têm estourado. Tem estourado, dada a intimidade, o papo flui. É verdade, flui mais, a gente fica com vontade de falar mais e tal. Enfim, André, vamos para a reta final do M de hoje, deixando, né, o Adriano fechar, né, no grande finale. Por favor, meu amigo. A gente fechar aqui bem rapidinho, senão o Sandro está começando a me disciplinar, a doutrinar. Então, Adriano, muito obrigado. Trazer o assunto seguro em nossos tempos de bicudo, de pandemia, é sempre importante, principalmente da forma como você expõe, para a gente entender um pouquinho das entranhas desse mercado, das pessoas como consumidores, como usuários de seguro, como a gente pode melhor aproveitar deste serviço. Boa, muito bem. Rapaz, você foi sucinto mesmo, pegou até... Eu esperava que fosse palestrar, me pegou até sem... Não estava nem preparado para falar agora, mas vamos embora. Eu sou fora do padrão, Sandro. Quando você acha que eu criei eu mudo. Muito bem. Bom, então, eu já queria agradecer você aí, do outro lado da telinha, que nos acompanha. Sejam sempre muito bem-vindos. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, agora é o nosso convidado, Adriano Fernandes. Por favor, está contigo hoje, encerrando o nosso M. De aniversário, hein? De aniversário, Bom, prazer aí, pai. Parabéns aí pelo M, pelo ano aí de audiência. Um programa fantástico aí, bem diverso, com
vários painéis. Eu assisto sempre aí que posso o canal de vocês. Estou inscrito lá no sininho, que o André falou, né, para acompanhar, né? E falar do mercado de seguros, como o André falou, assim, para mim é um grande prazer, porque é um mercado que eu sou apaixonado, a gente na TUI leva isso muito a sério, né? E a gente, é um mercado que faz sentido, assim, a gente quer que as pessoas dêem continuidade à vida com o seguro, então a gente gosta muito dessa abordagem, né, que a gente tem. E sempre que precisar de entrevistas aí, será um prazer, estarei aí com as portas abertas para falar novamente com vocês. Boa, seja sempre muito bem-vindo, Adriano. Você já não é mais entrevistado, você já é nosso amigo. Então, sim, a gente aqui gosta de fazer amigos e vamos chamar várias vezes, porque tem muito assunto. A gente estamos testando formatos novos, inclusive, até com 2 convidados. A gente está fazendo isso, está sendo bem legal, bem interessante. Então, e às vezes de áreas completamente diferentes, né? Normalmente de áreas diferentes, cria, né, um conteúdo interessante também. Então, a gente vai te chamar, assim, com certeza, vamos chamar várias e várias vezes. Esteja preparado para ser quase aqui da bancada do M, Adriano. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, principalmente agora, nesse programa de 1 ano. E aquele momento que eu adoro, quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, André, muito obrigado, Adriano, muito obrigado para você do outro lado da telinha. Eu não vou falar hoje que a gente se encontra de segunda a sexta-feira, não, porque está falhando, né? Está falhando por causa da pandemia. A gente se semanalmente, Sandro, semanalmente, a qualquer momento a gente se vê. Valeu, pessoal, um beijo de abraço, obrigado, valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom.